A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnico-raciais que a caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, sua história é marcada por desigualdades e discriminações, especificamente contra negros e indígenas, impedindo desta forma seu pleno desenvolvimento econômico, político e social. Na aula de hoje, abordaremos a questão étnico-racial. Esse é um dos temas controversos e de suma importância. Para abordar a questão, traremos o professor Paulo Malvasi. Então, professor, o que é a questão étnico-racial? Quais exemplos da atualidade o senhor poderia nos trazer? Bom, Débora, a questão étnico-racial diz respeito a uma das questões mais antigas e mais sérias das relações humanas, né, na nossa história. De um modo geral, esse termo étnico-racial diz respeito ao conjunto de crenças, valores, símbolos que determinados grupos desenvolvem em diferentes épocas, e geralmente ligados a traços da sua origem étnica, que cada vez mais tem sido preferido usar o termo étnico do que o termo racial, né? Cada vez mais se aceita que a raça humana é apenas uma, e o que existe é uma diversidade dada, assim, a princípio, pela origem nas regiões do planeta, né, nos diferentes continentes, e um conjunto de atributos culturais que envolve língua, envolve religião, modos de se vestir, festas, e também a questão do fenótipo, né, que se apresenta, por exemplo, na cor da pele ou no formato dos olhos. De um modo geral, na história da humanidade, os encontros entre diferentes grupos foram sempre mediados por um estranhamento, né? Então, por exemplo, os gregos, né, na Grécia Antiga, os atenienses, os espartanos, se consideravam os humanos. E os outros, eles chamavam de bárbaros. O termo bárbaro significa a língua dos pássaros, ou seja, uma língua não humana. Então, para ser perfeitamente humano, deveria-se ser grego. E o caso grego não é um caso isolado, né? Quando os índios da América do Norte, né, uma tribo, Sioux, descobriu as diferentes assim, etnias, as etnias europeias e as etnias africanas, eles inventaram uma história de origem dos humanos que era mais ou menos assim: Deus criando da terra o formato humano e colocando num forno. O primeiro molde que Deus colocou demorou determinado tempo. E quando Deus tirou, tinha passado do ponto. Para essa tribo, então, havia nascido o povo negro. Depois Deus fez novamente com argila e colocou no forno novamente e deixou menos tempo. Quando saiu, estava cru, era o branco. E na terceira vez, Deus então colocou o molde humano no forno e colocou entre o tempo do primeiro, o branco, e o tempo do último, o negro, e nasceu o homem vermelho. Então esse é considerado o homem ideal, o homem... Então ela é uma história muito antiga. Na nossa era, na era moderna, no mundo atual do século XXI, no mundo globalizado, nós vivemos uma era planetária, né? Em que todos os povos estão, de algum modo, em contato e em comunicação, né? Pelas relações internacionais, não deveria mais haver, por exemplo, o trabalho escravo, que é uma das expressões mais brutais, né, do racismo, né, das relações tensas com relação a diferentes origens étnicas, que levam, inclusive, a determinadas origens tornarem outras escravas. Então, em tese, no mundo contemporâneo, não deveria mais existir trabalho escravo, por exemplo, né? Todas as tensões que acontecem hoje, né, em diferentes lugares do mundo, por exemplo, com relação aos refugiados que fogem de contextos de guerras e de violência, como os sírios, e chegam aos milhares na Europa,
e muitos europeus se sentem afetados pelo fato de chegar novas pessoas. Então, assim, essas tensões elas voltam, né? E sempre baseadas em preconceitos e às vezes em dificuldades mesmo de estabelecer parâmetros dessa relação entre diferentes grupos, né? Quando a Europa foi dizimada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, né, os países europeus necessitaram dos trabalhos de pessoas de origem de diferentes países. Então, na verdade, a espécie humana é uma espécie que demanda assim, agregação, união, cooperação. Mas essas diferenças, muitas vezes, elas voltam como tensões. No caso brasileiro, a gente tem uma história de um país que durante muitos séculos, no seu período colônia e mesmo império, se baseou no trabalho escravo, né? Em meados do século XIX, o Brasil era uma nação predominantemente negra, né? E no processo de modernização, em que o Brasil ele foi se tornando uma república, né? Um Estado nacional, a gente acabou criando uma forma muito perversa de desigualdade que é fundada no racismo. Isso é um processo histórico muito complexo, eu não vou conseguir aqui passar todo ele para vocês, mas o que é importante é a gente saber que houve uma política de Estado para trazer grupos europeus, brancos, italianos, espanhóis, para ocupar essa terra, para branquear a população brasileira. Existia um interesse de branquear a nossa população. E nesse processo, na medida em que chegavam pessoas como meus ancestrais, que vieram do sul da Itália, da Sicília, da Calábria, regiões muito pobres da Itália, esses meus descendentes italianos foram ocupando espaço nas lavouras, nos locais de trabalho da população que antes era escrava, gerando de fato uma segregação. Então, esse período ele é muito marcante na história brasileira, em que você exclui determinada parcela predominante da população negra e substitui o trabalho pelas etnias brancas de origem europeia que chegavam. E desde então, final do século XIX, começo do século XX, nós vivemos nas cidades brasileiras uma grande desigualdade e, de maneira flagrante, com um acento muito forte da pobreza entre os negros, entre os afrodescendentes. E isso, de fato, foi instituído por um modo de se fazer política, um modo caótico, que resultou, em certa medida, em contextos de profunda desigualdade. Sem dúvida nenhuma que o Brasil ele é um caso muito particular no mundo. Ele é, com certeza, um dos países mais racistas do mundo, né? Só que, diferente dos Estados Unidos e da África do Sul, em que o racismo ele se expôs, no Brasil nós temos uma crença de que nós somos uma democracia racial. Não há dúvida que nós somos o primeiro povo mestiço do mundo, né? A primeira nação em que os seus filhos, em grande medida, são origem do encontro interétnico, né? Do encontro entre diferentes etnias e o nascimento de pessoas de descendência de diferentes origens étnicas ao redor do mundo. E não há dúvida que, também como nação, nós elegemos os símbolos negros como símbolos da brasilidade. Então, quando você fala de Brasil, você vai falar do Carnaval, que é uma festa popular característica no Brasil das tradições de origem afro. Quando você vai falar de um esporte típico brasileiro, você vai falar da capoeira, né? de um prato tipicamente brasileiro, a feijoada. Então o Brasil ele tem um arranjo que reconhece os símbolos culturais de origem afro, mas que, por outro lado, as desigualdades se mantêm com forte fundamento racista. Isso é difícil para nós brasileiros, mas é uma realidade. E é uma realidade que se expressa hoje na criminalização dos pobres. Como os pobres são predominantemente negros, os pobres, particularmente os que moram nas regiões
mais vulneráveis, mais precárias, eles são muito mais criminalizados. Então, nós temos hoje um sistema penitenciário com 700 mil pessoas, né? E quando você vai ver, essas pessoas elas saíram dos mesmos bairros, das mesmas regiões, com acento muito forte de afrodescendentes, mestiços, pardos. E quando a gente vai descobrir a razão deles terem sido presos, muitos é porque roubaram alguma coisa no mercado ou porque foram pegos com drogas, pequenas quantidades de drogas e colocados como traficantes, né? Quando nós temos um senador, né, da República, branco, que é pego com meia tonelada de cocaína, nem investigado ele é. Mas se um garoto negro na esquina de uma favela é pego com uma pequena quantidade de droga e 4 notas de R$10, ele é enquadrado como traficante. Então, e assim essas tensões elas vão se apresentando, né? Nos homicídios, nós matamos 60 mil pessoas no Brasil por ano por armas de fogo, predominantemente negros, né? Quando a gente pensa nos adolescentes, também tem essa reprodução, e a gente fecha os olhos para uma questão crucial, que é o modo que nós tratamos as futuras gerações. Mas existe uma certa mentalidade que identifica o jovem, morador de periferia, afrodescendente, como bandido. E isso se reproduz na mentalidade, por exemplo, infelizmente, da corporação policial, por exemplo. E muitas vezes na maior parte da população, né? Acho que para nossa tristeza, às vezes, nós incorporamos isso. Se nós andamos na rua e vem 2 meninos negros andando na nossa direção, possivelmente a nossa reação vai ser diferente se vierem 2 meninos brancos. Então, no caso brasileiro, eu diria que essas tensões estão mais fortes do que nunca, né? E têm se expressado num momento em que existe, né, por exemplo, uma tentativa de políticas afirmativas para a população negra, como a política de cotas, né, que é uma política, assim, evidentemente paliativa, deve ser temporária, né, mas que é necessária, do meu ponto de vista, quando você tem uma desigualdade tão forte como a que nós encontramos na sociedade brasileira. Enfim, acho que essas são algumas das questões. Espero ter contribuído para o debate e agradeço pelo convite.